Bem-vindos ao Nada Mais, onde nada mais importa que a presença do nosso Deus. Amados irmãos e amadas irmãs, peço a você que fique até o final desta mensagem, porque Deus vai falar tremendamente com você. E hoje, na reflexão do dia, vamos falar sobre Mateus 24, 38. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Mas você que está aí do outro lado deve estar se pensando: o que isso tem a ver? O que tem a ver e o que eu vou abordar hoje, que eu abordei no vídeo de ontem, mesmo assim por alto, são os relacionamentos voláteis em 2026. Queridos, relacionamento até antes do período da pandemia, tanto de casais, amizades, era uma coisa muito boa. Mas o que aconteceu de 2020 para cá, parece que o mundo deu uma virada, e sim, ele deu uma virada que hoje em dia ninguém quer ter relacionamento com ninguém não, meus queridos. E isto está se cumprindo na palavra de Deus que diz: o amor de muitos se esfriaria. E sim, ele está se esfriando. E a culpa é de quem? A culpa é nossa. A culpa é nossa, tanto de homens quanto de mulheres. A mulherada resolveu escutar um bando de coach que se dizia feminino da época ali de 2014 até meados de junho ou julho de 2024, onde as pessoas olham hoje em dia e falam: não vou mais sair, e com razão, porque tá violento o mundo aí fora. Ah, não quero ter mais relacionamento com ninguém, prefiro conversar com os meus amigos na internet. Posso falar a verdade? Hoje em dia, o mundo tá tão virado, mas tá tão virado, que a maioria das pessoas prefere hoje fazer o quê? Vou fazer uma resenha na minha casa. Vou chamar meus poucos amigos, a gente faz um churrasco, a gente come alguma coisa, faz um bolo, senta para conversar. E claro, depois que as pessoas forem embora, você vai arrumar a sua casa. Mas, se você for esperto ou esperta, você vai falar assim: ó, galera, vou me ajudar a arrumar a bagunça, né? Eu não vou dar conta de arrumar tudo sozinho ou sozinha. Simples assim. Se vocês olharem, meus queridos, dos últimos anos pra cá, como eu já falei, depois do período pandêmico, casas de show estão fechando, boates estão fechando, barzinhos estão fechando, e aí você coloca falta de homens pra ir nesse rolê pra bancar o ego feminino, certo? Porque antigamente você via muito, mas era muita casa de show onde a mulherada ia. Ia mesmo, entrava de graça. Eu vi isso acontecer. Ninguém me contou. Eu vi isto acontecer. Eu vi muitas vezes. E os homens entravam, gastavam ali um salário, dois, com combo de bebida e muitas outras coisas. Para no fim do rolê, o que acontecer? Nem um beijo. Não rolava nada. Nem uma troca de telefone, de WhatsApp, de Instagram, nem de nada. Só que, de tanto que um monte de mulheres, preste atenção, homens e mulheres, a palavra é para os dois, de tanto um bando de mulheres vir à internet, redes sociais, falar que a mulher, se ela estiver em um casamento, um noivado, um relacionamento, onde o cara não quer saber de dar ela uma vida luxuosa, olha para vocês verem, o casal mora em um kitnet, ambos trabalham, ambos estão fazendo faculdade, ambos estão juntando dinheiro, sabe para quê? Para sair desse kitnet e ir para um apartamento, quando casarem. Só que aí, a mulherada começou a escutar uns coaches e coaches femininas falando que você tem que ter muito mais do que você já tem hoje. E infelizmente isso é comprovado cientificamente. O homem, ele é razão. A mulher, ela é muito emocional. E o que ela começa a consumir, principalmente no Insta, pessoas ali que se dizem que tem alguma coisa, só que você não sabia, minha digníssima. Essas moças são pagas por marcas para mostrar aquilo. Elas não
têm, ou ganham, ou fazem ali uma publi. E ali ela ganham por fora. A mesma coisa é os homens. O que tem de homem hoje em dia que de tanto escutar certos canais, certas redes sociais, onde é pregado o ódio contra a mulherada. Não é pregado um discurso aberto, é pregado o ódio. E o que acontece? Os caras olham e falam, peraí, eu não vou não. Mulherada só quer saber disso, então eu não vou não. Vocês entenderam como é que tá a situação no mundo? Eu acabei de ler para vocês. Lá desde os tempos de Noé, as pessoas casavam, comiam, bebiam, e as que não casavam, noivavam e ficavam noivas. Só para você entender que naquele tempo, se você fizesse um compromisso de casar, você tinha que cumprir. E o que mais a gente vê hoje é só uma coisa. E para provar que eu estou falando sério, olha essa questão. Segundo a advogada Camila Chagas, as mulheres são as que mais iniciam os pedidos de divórcio no Brasil. Não é o homem, é a mulher. Algumas pedem divórcio porque sofrem violência psicológica? Sim. Sofrem abuso? Sim. Essas têm que pedir mesmo. Eu sou a favor dessas pedirem e ser aplicado as devidas punições para os caras que fazem uma situação dessa. Para que vai agredir uma mulher? Para quê? Que idiotice é essa? Só que, infelizmente, a contaminação mundana de conteúdos, como eu falei, na internet, viram a cabeça da mulherada. Como eu já disse, o homem, ele é razão. A mulher é mais emocional. Preste atenção nisso. Análises jurídicas, pesquisas sociológicas e levantamentos estatísticos, como os dados da estatística do Registro Civil do IBGE, apontam que aproximadamente 60 a 70% dos processos de divórcio são movidos por iniciativa feminina. Quando o divórcio é litigioso, sem acordo entre o casal, o abismo fica ainda mais claro. Cerca de 61% desses casos judiciais foi a mulher que ingressou com a ação primeiro. E aí o que acontece? Infelizmente, essas mulheres que não foram agredidas, não foram violentadas, não foram nada, porque escutaram essas coaches e esses coaches masculinos largam o marido, largam a família e fazem o quê? Vão pro mundo, achando que vai encontrar uma pessoa melhor. Nem sempre encontra, nem sempre. E aí depois que infelizmente anda na montanha-russa das emoções, o que a pessoa faz? Ela quer voltar. E quando volta, encontra o ex-marido com outra pessoa, ou o marido nem com ninguém quer, porque ele olhou e falou assim, quer saber de uma coisa? O ex-marido, tá? Vou ficar na minha. E quem vos fala é um cara que viveu isto na pele. Eu tinha umas coisas que vinham na minha cabeça, que fique bem claro isso. Quando a minha ex-esposa me fazia raiva, o que este imbecil fazia? Aquele meme. Esperou o contato veio. Eu ia pra internet, entrava ali algumas páginas de relacionamento que não era pra mim entrar na época, conversava com todo mundo. Vocês entenderam? Só que na questão de trair, por mais que eu não queria fazer isto, a minha cabeça, que era juvenil naquela época, tipo 14 anos atrás, fez o quê? Não, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Por quê? Porque esse que vos fala resolveu escutar quem? Escutar o maligno, escutar Satanás. Eu ia lá e conversava com mulheres, pegava o telefone, o WhatsApp, Facebook e trocava ideia. Agora, chegar a ter contato físico, nunca tive, porque momentos depois me batia um arrependimento, eu dobrava o joelho e falava, Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? O que eu tô fazendo da minha vida? Isso não é certo. Eu sou casado. Mas a mesma coisa que nós acabamos de ler, aliás, que eu li para vocês, aconteceu comigo. E glória a Deus por isso. Porque, infelizmente, a mãe dos meus filhos, com o passar do tempo, com o afastamento da casa do Senhor, ela se tornou
uma mulher narcisista. É lógico que existem homens narcisistas. Existem mulheres narcisistas também. Da mesma forma que o espírito de Jezabel, ele opera em mulheres, ele opera em homens. Jezabel nada mais é que um espírito de inveja. E quando ele não vem com inveja, ele vem com um espírito afeminado, que ele faz com que a mulher olhe para outros homens na rua e tenha desejo. Da mesma forma ele faz com homens. Ele faz com que o cabra veja a mulher na rua, na internet, e ele traia a esposa. Quantas pessoas perto de mim eu escutei que traíam a esposa? Quantas pessoas faziam isso que eu conheci na minha vida? Graças ao bom Deus hoje, não tenho contato nenhum com elas e nem quero ter de novo. Sabe por quê? As más conversações corrompem os bons costumes. E aí eu te pergunto, para que eu vou andar com pessoas que só sabem denegrir uns aos outros, que só sabem falar mal dos outros, que incentivam homens a trair as suas esposas e mulheres a trair os seus maridos? Para que eu vou andar com esse tipo de gente? É ruim, hein? Em Mateus 1, verso 18 a 19 está escrito: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, despojada com José, ou seja, ela já estava noiva de José, antes de se ajuntarem ou antes de ter qualquer relação, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Maria não havia contado para José que ela seria mãe de Cristo Jesus, e José achou que Maria tinha se deitado com outro homem. Olha para você ver o nível da situação. Maria não se deitou com outro homem. Se você pegar versículos antes do que nós lemos, o Espírito do Senhor aparece para ela e fala que ela seria a mãe do Salvador da humanidade. José não havia entendido isso. E o que ele fez? Tentou meter o pé, ou seja, queria meter o divórcio, meter o louco para cima da mulher que não havia feito nada com ninguém. Mas ouçam o que Deus falou com José em sonho em Mateus 1, verso 20 até o 22. E, pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor e disse-lhe: José, filho de quem? Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E José sabia muito bem quem é a presença de Deus na vida dele. Tanto é que José foi a descendência do grande rei Davi. Só que a gente vai continuar aqui, tá? Presta atenção. E dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo, eu e você e todos nós hoje, dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo, nos versos 23 até o 25 do capítulo 1 de Mateus: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus Cristo. Mas, conhecendo a maldade deste mundo em 2026, você pode falar assim: José foi Betinha. Não, José não foi Beta. José foi um cara que sonhou e Deus falou com ele em sonho. Ah, eu quero te perguntar, meu querido e minha querida que está aí do outro lado, quantas vezes Deus já se apresentou em sonhos e falou com você a seguinte coisa: não pare de orar pelo seu casamento, pela sua família, eu vou restituir. Quantas vezes Deus já falou isso com você? E se Deus não falou, usou a boca de outra pessoa para falar que vai restituir, então continue orando. Mas se Deus falar com você, igual falou comigo através da boca de uma irmã, que eu
Amo a família dela, todos os 2 filhos, as noras, ela e o esposo. Sabe o que ela falou comigo em 2019? Quando eu estava praticamente no processo de divórcio? Se o coração da mãe dos meus filhos está mudado, nem o próprio Deus é capaz de mudar. E ali eu entendi uma coisa. Já havia mudado o coração. Entenderam? Por quê? Porque foi ouvir uma tia que vivia pulando de relacionamento em relacionamento, vivia escutando uma amiga que o marido teve a audácia e a pachorra de levar a amante no aniversário da filha do casal. Olha o nível para vocês verem da situação. E ela foi e o que fez? Foi lá e fez o que ela fez. Durante nossos 13 anos de casado, no final do casamento ela teve coragem de falar a seguinte frase, que um homem poderia falar com uma mulher, ou a mulher poderia falar com o homem se ele tivesse atraído. Você não pode jogar os nossos 13 anos de casamento fora. Eu olhei pra cara dela e falei, cínica, você que jogou, eu não fiz nada. Irmãos e irmãs, eu orava enquanto ela saía na sexta, sábado e domingo. Ficava a madrugada orando. Ficava na madrugada escutando aquele louvor. Aquieta minha alma. Eu só dormia com aquele louvor. E soluçava e orava e falava, Deus protege ela onde ela está. Para você entender. E só para encerrar o assunto e vamos orar. Até o dia 10 de novembro de 2019 eu tentei, eu orei, mas o casamento chegou ao final, de uma forma nada amigável entre ambas as partes. Hoje, para vocês entenderem, ela casou-se em 2024, eu continuo aqui solteiro, tive um namoro de 6 anos, mas acabou. Sabe o que eu estou fazendo hoje? Foco em Deus. Foco no meu crescimento espiritual, financeiro, familiar com os meus filhos. Ainda tenho minha mãe viva, mando mensagem para ela quando eu posso, puxo a orelha dos meus filhotes, porque como são sangue do meu sangue, eu puxo a orelha. E você pode me perguntar, você tem proximidade com a sua ex-mulher? Não. Não tenho, não quero ter. Mesmo que ela já tentou, não quero ter. Que fique bem claro isso. Perdoar, a gente perdoa, mas não quer dizer que eu tenho que andar com essa pessoa. Se você olhar o sacrifício de Cristo Jesus na cruz, no terceiro dia, quando ele ressuscitou, você acha que ele foi atrás de Caifás, os escribas, os fariseus, os caras que o perseguiram durante 3 anos? Não. Ele foi se juntar com quem? Pedro, Tiago, João, Maria, sua mãe, Maria Madalena, a mulher que secou os pés dele quando lavou com as suas lágrimas e derramou o bálsamo nos seus pés. Ele foi andar com Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro. Ele foi andar com aqueles que ele tinha proximidade. Você entendeu? A gente perdoa, mas não quer dizer que nós devemos andar com aquela pessoa. Não tem um versículo na Bíblia que fala que agora que eu perdoei, eu devo voltar a andar. Não. O meu relacionamento com a mãe dos meus filhos hoje, não tenho nenhum. Hoje, igual eu estava conversando com a minha filha há um dia atrás, é só isso. Eu converso diretamente com ela e com o irmão dela. A mãe que lute, já que ela casou de novo. E detalhe, casou-se com um amante. Aí eu te pergunto, quem garante que uma pessoa que casa com o amante ou com a amante, ela não pode errar de novo e cometer os mesmos erros? Ou a pessoa que casou com ela não pode ir lá e cometer os mesmos erros que ela cometeu? Porque vamos combinar uma coisa. Existe um ditado popular que chama-se assim, ó, o mundo não gira, ele capota. E infelizmente, isso é recorrente. A pessoa que trai uma vez, ela pode trair outra, ou receber uma traição. E é por isso que eu tenho batido na tecla todo esse tempo aqui no canal. Relacionamentos não precisam ser instagramáveis. Você não tem que tirar foto do que você faz, do que você fez.
Não precisa. Guarda no secreto, mantenha no secreto. Tudo aquilo que está no secreto, ele tem alcance muito maior. É muito bonito uma relação que é criada no secreto. Se você ler e continuar lendo sobre José, o pai de Cristo, José, meus queridos e minhas queridas, foi um cara muito abençoado. Além de ter criado Jesus, o casal teve mais 3 filhos. 3 filhos de José mesmo com Maria. E José não foi Betinha, ele foi o homem sábio que escutou o Senhor e ele foi obediente. E a sua obediência gerou sobre a vida de José muitos e muitos frutos. Quando a palavra de Deus fala que os frutos da obediência são bênção, escute, fruto de obediência é bênção. Amém? E se você, como a gente está falando aqui, for obediente a Deus, não querer pular etapas, perdoar e não querer voltar a andar com esse tipo de pessoa, você vai crescer muito. Muito mesmo, muito mesmo. Eu falo por experiência própria. Hoje eu sou uma pessoa extremamente seletiva. Não é qualquer um que entra na minha vida, não é qualquer um que vai fazer parte da minha caminhada. Entenda isso, meu querido e minha querida. Quem não estava com você quando você estava numa situação ruim, não vai estar contigo quando você estiver numa situação boa. Aliás, vai querer só sugar e drenar. Então abra os seus olhos. Amém? Neste momento, vamos blindar a nossa mente, o nosso coração. E você que tem um relacionamento, ore para que Deus o blinde também. Feche os seus olhos e oremos. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, blinde casamentos, noivados, namoros, relacionamentos, Pai. Em o nome de Jesus Cristo. Todos aqueles que querem destruir este relacionamento, que são pessoas frustradas, pessoas que têm inveja só porque a outra tem um relacionamento debaixo da tua poderosa mão e ela não tem, que estas pessoas venham a partir de agora se afastar dos caminhos dos teus filhos e das tuas filhas em o nome de Jesus Cristo. Um relacionamento velado, consagrado, debaixo da tua forte e poderosa mão, ele dá frutos e frutos que podem se tornar ainda maiores no futuro, Pai. Guarda todo relacionamento, todo casal em o nome de Jesus Cristo. E está repreendido todo olho grande, toda inveja, toda maledicência, toda fofoca, toda contenda, toda mentira contra este casal em o nome de Jesus Cristo. Sim, Pai, em nome de Cristo Jesus. Obrigado, querido Deus e eterno, poderoso, majestoso Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Deus está derramando vinho novo em odres novos. Ele está derramando a unção sobre o seu relacionamento, sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. E se você, meu querido e minha querida, foi impactado com esta palavra, peço a ti que se inscreva neste canal, curta, comenta, compartilha, envia para o casal que você conhece que está enfrentando luta e peça para que eles ouçam junto esta palavra. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto e te dê a paz. E espero vocês no nosso próximo encontro aqui no Nada Mais.